Olá, vamos dar continuidade, você falando da saúde do idoso. Gostaria muito que vocês estejam acompanhando essa atividade de uma forma diferenciada. Semana passada eu dei uma atividade para vocês e nessa atividade vocês iam entrar vocês iriam ser impactados, entrando, né, na vida de um idoso próximo a você e percebendo como está essa vida do idoso próximo a você. E hoje, na aula de hoje, você vai entender que o idoso ele tem direito, que o idoso tem deveres, que a família tem obrigações, e você vai compreender o que é realmente as regulamentações e políticas em cima da saúde desse idoso. Eu acho que até o momento dessa aula de hoje, vocês já compreenderam que o idoso, ele é um reflexo de tudo aquilo que ele vive durante o longo da vida, tá? A gente romantizar a terceira idade, dizendo que é a melhor idade, isso eu acho uma agressão, sabe? Não uma agressão para quem está vivendo bem, né? Porque se eu sei viver uma vida inteira, se eu sei lidar com as pessoas que me rodeiam durante toda a minha vida, eu quando me tornar idoso, eu vou ter pessoas que me amam perto de mim. Isso é uma realidade de mundo? Isso é uma realidade do Brasil? E sabe que não. Então, por conta da população não saber lidar com o hoje, ela acaba sofrendo o amanhã. A conta vem, né? E se eu sou uma pessoa boa, se eu sou uma pessoa que me integro a uma família, se eu sou uma pessoa que tem os meus princípios e sei adquirir, sei onde que o meu limite termina e ter respeito pelo limite dos outros, quando eu me tornar uma pessoa idosa, eu vou continuar sendo a mesma pessoa. Então é muito fácil das pessoas continuarem próximas a mim. Agora, isso não é uma realidade para todos os idosos. Então eu acho muito sério romantizar a terceira idade, tá? É a melhor idade. Sim, é a melhor idade para quem tem condições de viver a melhor idade, né? E para quem não tem? E para quem está na rua? E para o morador de rua? E para aquele idoso que é abandonado? Abandonado por quê? Já pensou nisso? Tem uma história por trás de tudo isso. Então nós precisamos ter uma visão global e não fixar uma mente em cima de uma única situação em que uma cartilha, um protocolo me ensina, né? Eu sei que o idoso, eu vou ter aquele idoso que vai viver bem, que vai ser bem tratado e cuidado pela família. Eu vou ter aquele idoso que teve uma vida com escolhas ruins e que a conta veio e não veio de uma fartura, né? E não veio de uma forma adequada. Chega no final da vida, aquele idoso acaba sozinho, precisando de instituições. Eu tenho vários tipos de idosos. E nós precisamos lidar com a história do idoso e não com a consequência da história do idoso. Porque a consequência da história do idoso, ela vai ser lidada com a estratégia de saúde da família, com o estatuto do idoso, com as leis do idoso. Essas são as consequências. Agora, a vida do idoso, eu consigo melhorar ou adquirir melhorias nas condições de vida quando eu conheço a história do idoso. Eu consigo adentrar a história do idoso trazendo melhorias. Ok? Vamos começar? Quem é o idoso que você observou essa semana? Será que o idoso que está perto de você é aquele idoso que tem um apoio, um amparo familiar? Será que o idoso que está próximo de você é aquele idoso que está próximo, que está ajudando a família? Que é aquele idoso que precisa sim de apoio, mas ele é um integrante da família e não um peso para a família? Será que o idoso que está perto de você é aquele idoso que está sempre na dele, que tem um certo receio em falar? Será que o idoso que está próximo de você foi o idoso que teve escolhas ruins até o momento e precisa de ajuda para prosseguir? Quem é o idoso que você descobriu essa semana? Gostaria de saber. Tá? E aí eu voltei um pouquinho para a gente poder não ficar perdido, né? Porque a aula de hoje é um pouquinho grande. Então eu preciso saber primeira coisa que eu preciso saber, que senescência, tá? Senescência, nesse momento eu acho que vocês já sabem direitinho o que significa, né? Senescência e senilidade. A senescência, gente, são alterações orgânicas, alterações morfológicas,
a alteração dos órgãos, o organismo e seu funcionamento, alterações na morfologia, né? Alterações na composição desse corpo, né? Vou ter alterações morfológicas, como o desenvolvimento e o crescimento da orelha, ou algumas limitações, né? Quando eu falo de limitações funcionais, elas vão ocorrer com o processo do envelhecimento. Não tem jeito. Deixa eu só fazer uma coisinha aqui que eu esqueci. Vamos lá. Desligar a internet. Bora. Senão, toda hora aparece aí as mensagens do próprio grupo. Vambora. Então, a senescência é o envelhecimento do indivíduo saudável. É o envelhecimento natural que vai acontecer na minha e na tua vida, né? E isso geralmente vai se iniciar depois dos 65 anos, tá? Mas sem a presença de manifestação doentia, tá? Ó, não é a manifestação doentia, é só um envelhecimento. O indivíduo, ele tá mostrando sinais de que ele progrediu, de que a vida dele avançou, de que a idade avançou, né? E na senescência não vai ter a ocorrência de distúrbios de conduta, tipo amnésia, perda do controle de si mesmo, que vão levar a quedas, né? Entre outras palavras. Então eu sei, nesse momento, que a senescência é o idoso sadio, né? Independente da idade, ele é saudável. Ok? Eu conheço idosos com 80, 85 anos totalmente saudáveis. Não tem nenhuma doença limitante, não tem nenhum comprometimento, somente fator idade. Então ele é um senescente, tá? Agora, quando eu falo da senilidade, o idoso senil, ele vai ter modificações, vai ter determinadas afecções ou infecções, né, que vão trazer acometimentos na pessoa idosa, tá? E aí vai ter características, né, pelo declínio gradual. E aí eu preciso que você entenda que esse declínio gradual é pelo muito tempo de uso, né, dos sistemas do nosso corpo. Então, muito tempo, 60, 70 anos usando o coração. Muitas das vezes a alimentação não foi adequada, então eu vou ter alguns comprometimentos de valvares e entre arteriais, e isso vai trazer comprometimentos cardíacos. Se o idoso fuma, é fumante durante 30, 40 anos, comprometimentos respiratórios, e até mesmo por outras patologias, né? Porque a gente sabe que o fumo não é uma doença, e sim um fator de risco para o adoecimento, ok? E aí eu vou ter comprometimentos na genitália, masculina e feminina de forma diferente. A genitália feminina, ela vai perder a lubrificação, então vai ser mais doloroso para a mulher ter relações sexuais a partir de 65 anos, então ela vai precisar de ajuda, tá? Precisar de consultas médicas com os seus geriatras. Para o homem, eu vou ter já uma deficiência, né? Esse homem já não vai ser mais aquele jovem de antigamente, então ele vai ter também comprometimento no seu órgão reprodutor, tá? E aí, se eu tenho comprometimento genital, eu vou ter urinário também, né? Por conta das urgências urinárias, que podem estar coligadas a patologias ou não. E uma delas é o câncer de próstata. Fique atento. E aí eu vou ter também declínios endócrinos, os hormônios das mulheres e dos homens vão estar alterados. E aí vai ter a apresentação um pouco precoce, né? Porque a menopausa, ela antecede a idade idosa, ela costuma acontecer entre os 40 e 55 anos de idade, né? E também algumas deficiências imunológicas, tá? O idoso, ele é sensível se falando em imunologia. Então ele é imunodepressor, ok? Se alimenta menos, se hidrata menos, não se exercita do jeito que deveria. Estou falando em grande maioria. Claro que eu tenho idosos que são super saudáveis, né? Então o idoso senil é aquele idoso que já tem um comprometimento orgânico. E aí eu preciso entender que existe um conjunto de níveis de assistência, tá? E esse conjunto de níveis de assistência, ele vai estar dentro do hospital, que são os intra-hospitalares, fora do hospital, que são os extra-hospitalares, tá? Deixa eu descer aqui para vocês poderem acompanhar. E aí,
eles vão coligar a outros profissionais, né? Porque muitas das vezes, quando eu falo de idoso, eu preciso de assistência social, tá? Porque muitas das vezes a gente vai precisar da assistência para adquirir benefícios, aposentadorias, alimentações. Então, preciso desse poder social, tá? Isso vai determinar uma certa área da saúde, uma equipe, né? Para se trabalhar com um conceito amplo e fundamental, que podem ver apresentado com todos os profissionais, mas ele precisa ter uma visão voltada ao trabalho do idoso. Então, uma equipe multidisciplinar com uma visão interdisciplinar ao cuidado do idoso. Então, essa seria a assistência geriátrica, ok? E agora a gente vai falar da equipe de avaliação dos cuidados de geriatria. Então, eu vou falar agora de equipe. Então, eu estou falando de uma unidade hospitalar com uma visão interdisciplinar. É fundamental para o cuidado do paciente geriátrico, do paciente idoso, tá? Ele vai ter, quando eu tenho uma equipe trabalhando em conjunto com a mesma visão, a interdisciplinaridade, uma visão voltada à melhoria da qualidade de vida do idoso, voltada à promoção, prevenção, recuperação da saúde do idoso, eu tenho só ganho, porque eu vou ter uma equipe com uma visão avançada no cuidado multidisciplinar de forma interdisciplinar, todo mundo com a mesma visão, tá bom? E aí, eu preciso que vocês entendam que eu tenho essas equipes implantadas nas estratégias de saúde da família, eu tenho essas equipes implantadas dentro de clínicas com trabalho voltado à geriatria particular, dentro de hospitais. Essas equipes também estão sendo formuladas em ambiente intra e extra-hospitalar, tá? E aí, quem são? Um enfermeiro, um técnico de enfermagem e a equipe de assistência social. Claro que eu preciso de um médico geriatra, com certeza, tá? Mas para assistência, intra e extra de assistência, tô falando de cuidado imediato, eu preciso do enfermeiro implementando cuidados para o idoso, eu preciso do técnico que vai atuar no cuidado e eu preciso do assistente social que vai dar o aporte quando eu tenho necessidades sociais da pessoa idosa. Então, para que existe essa equipe? Quais são os principais objetivos a ser alcançado por uma equipe geriátrica multidisciplinar e com interdisciplinaridade? Primeiro, ela vai trazer a detecção precoce da incapacidade. Então, de acordo com a avaliação do enfermeiro, de acordo com uma anamnese, tá? Encéfalo-caudal da pessoa idosa, ele vai planejar os cuidados e vai perceber a incapacidade precocemente, antes que esse indivíduo se torne incapaz, tá? Então, se eu vejo que existe ali uma possibilidade de uma paralisia por incapacidade, eu começo a promover cuidados para evitar com que o idoso ele paralise todo um sistema por conta da falta de cuidados, tá? Isso tudo, gente, é uma resposta que se tem junto à família, então é um trabalho muito grandioso, sabe? Precisa de pessoas muito boas nesse cuidado, porque eu preciso de uma família que atue de forma integral à saúde desse idoso, eu preciso de uma equipe interdisciplinar e multidisciplinar, eu preciso de acesso. Porque não adianta nada eu ter equipe, eu ter a família e o SUS não me dá o acesso ao cuidado, tá bom? Resposta às interconsultas. Então, essas consultas intra ou extra-hospitalares, no ambiente domiciliar ou dentro do hospital, elas precisam ter respostas. E essas respostas têm que ser positivas. Eu chego e encontro um idoso limitado por uma depressão. Eu vou planejar um cuidado para esse idoso, tá? Em cima desse cuidado, eu posso alencar profissionais. Então, de repente, eu vou precisar de um psicólogo para fazer uma assistência semanal na casa desse idoso. Vou precisar de um profissional psiquiatra para uma assistência e medicações. E vou precisar do apoio da família para planejar um certo cuidado, tá? E aí eu vou ter uma resposta entre as consultas. Elaboração consensual de protocolos. Eu sou enfermeira, chefe do setor de geriatria.
Não é porque eu sou a chefe do setor de geriatria que eu vou elaborar o cuidado sozinha e vou estabelecer. Não. Se a equipe é interdisciplinar, todos vão sentar e elaborar um cuidado e um protocolo de cuidado para aquele paciente. Colaboração da coordenação e utilização de recursos assistenciais da área de saúde. É aquilo que eu falei. Se eu não tenho a utilização dos recursos do SUS, eu não consigo planejar cuidados. Aí vamos imaginar que o idoso ele precisa de fisioterapias. Então não é só mais o assistente social, o enfermeiro e o técnico de enfermagem. Eu preciso do assistente social para poder ver quais são as necessidades. Eu preciso do enfermeiro para implementar cuidados até na área de curativos e entre outros, a administração de medicamentos. E eu preciso da equipe integrada com um fisioterapeuta. Se a rede não disponibiliza fisioterapeuta, como que vai ficar esse cuidado? Quebra tudo, tá? E eu preciso do apoio dos cuidados primários. Isso é a rede, já expliquei, e nós precisamos desse apoio, tá? A geriatria ela é muito além de uma especialidade médica, tá? Sendo que é um termo recente, eu acho que vocês já entenderam isso, né? Mas de grande importância, de importância fundamental e de enorme expansão no mercado. Ela é uma especialidade médica responsável pelos aspectos clínicos do envelhecimento, pelos amplos cuidados de saúde e as necessidades da pessoa idosa. Tem um gato aqui, tá? Liga não. A gata chata. As necessidades de saúde da pessoa idosa. Então, quem vai cuidar do idoso é o geriatra, tá? É uma área da medicina que cuida da saúde do idoso e das doenças da velhice. Então, ele vai cuidar da saúde do idoso, vai cuidar da reabilitação, vai fazer, vamos lá, peraí. Ele cuida da doença da velhice. Então, ele vai lidar com vários aspectos, físicos, mentais, funcionais, sociais, nos cuidados agudos, crônicos, cuidados de reabilitação, cuidados preventivos, cuidados paliativos. Nem tudo vai dar certo. Vai ter momentos que a gente vai planejar um cuidado paliativo para o idoso, acompanhar uma qualidade de vida até o óbito, tá? E aí eu preciso entender que a medicina geriátrica ela vai ultrapassar aquela medicina que cuida somente do órgão, tá? Ela otimiza uma capacidade funcional e a qualidade de vida, mas principalmente a autonomia da pessoa idosa. Essa é a geriatria. Agora vamos conhecer a gerontologia. A gerontologia já é o campo mais novo ainda, né? Que ele vai ter essa visão do campo multiprofissional ou multidisciplinar, que vai visar a descrição das mudanças típicas no processo do envelhecimento, de seus determinados e de seus determinantes, genético, biológico, como que é a biologia desse indivíduo, como que é a genética, como que vai funcionar o psicológico do indivíduo. Vamos entender que nem todo idoso aceita o envelhecimento. Então, a gerontologia vai trabalhar o aspecto sociocultural, psicológico, vai trabalhar também o biológico e o genético do indivíduo, tá? Para poder planejar um cuidado mais eficaz. Vai abranger os aspectos tanto do envelhecimento normal, que é o envelhecimento saudável, como do patológico, onde eu vou ter que intervir com medicações, tratamentos e planejamentos, tá? E aí eu tenho outras áreas que são mais novas ainda, tá? E aí é uma área, como a gente já falou, de ampla expansão. É uma área onde nós, como equipe de enfermagem, precisamos estar cientes de que esse vai ser o cuidado de um futuro muito próximo, tá? E agora eu tô falando da biogerontologia, eu tô falando da gerontologia biológica ou gerontologia biomédica, tá? O que seria isso? Ela vai se referir, gente, aos estudos do envelhecimento. Como e o porquê nós envelhecemos. Então, ali, esse grupo de profissionais que são o biogerontologista, o gerontologista biológico ou o gerontologista biomédico, eles vão estar preocupados com a ciência do envelhecimento. Eles vão estar preocupados em entender o processo envelhecimento,
tá? Não só do ponto de vista tegumentar, mas sim do ponto de vista celular, orgânico, evolutivo para envelhecimento e todas as interfaces da velhice ou do adoecimento do idoso ou de tudo que envolve a saúde do idoso e seu envelhecimento, tá? E aí vai lidar com estudos populacionais. Quem é o grupo populacional que vai ser estudado? Pessoas acima de 65 anos, não é isso? De prevenção de doenças associadas ao envelhecimento. Então eu pego pessoas acima de 65 anos e conheço quais são as doenças que afetam o público masculino, o público feminino e todos os outros públicos que hoje em dia já existem na nossa esfera de atendimento, tá? E com tudo isso, com todo esse estudo, eu aplico conhecimento do processo desse envelhecimento saudável ou patológico, tá? E a sua desaceleração. Se eu entendo o envelhecimento, eu consigo diminuir o impacto do envelhecimento, tá? E aí eu trago aumento do tempo de vida, eu trago mais vitalidade ao indivíduo. Esse é a ideia de Brasil, tá? Então, vamos lá. Gerontologia vai abranger pesquisas direcionadas ao envelhecimento? Claro que sim, né? Com relevância, gente, para as múltiplas áreas que já foram abordadas, né? Múltiplas áreas. Eu quero saber o porquê envelhece, como envelhece, o que faz a aceleração do envelhecimento. Será que o estresse, a vida corrida do dia a dia, a falta de tempo para se tratar vai trazer um envelhecimento precoce? Será que a alimentação ela é prejudicial e traz esse fator envelhecimento? Só estudando para entender, tá? Então, isso vai preencher essas áreas desconhecidas. Então, é um público, assim, que ajuda muito, muito, muito nesse processo, tá? Existem direitos e garantias da saúde do idoso? Existem sim, tá? Existem direitos levando em consideração o trabalho, o transporte coletivo e a saúde do idoso. Vou falar rapidamente aqui e depois a gente vai destrinchando, tá? Essa aula tá grande, acredito que vocês já perceberam. E eu quero que vocês deem uma lida no material para depois assistir a videoaula. Senão entra cru na videoaula e acaba não pegando nada, tá? Quando eu falo de trabalho, é proibido, gente, a discriminação do idoso por conta da sua idade, tá? A idade é critério de desempate em concurso público, sendo favorecido sempre o mais velho. Transporte coletivo, reserva de 10% dos assentos para os idosos. 2 vagas gratuitas para idosos com renda menor ou igual a 2 salários mínimos, tá? Transportes coletivos interestaduais. O idoso ele tem direito à gratuidade. Só que claro que tem que limitar, né? Porque senão entram todos os idosos e aí acaba que os pagantes ficam prejudicados. Então tudo tem que ter regras. Saúde, ele tem direito à assistência preferencial, distribuição de remédio, de prótese, órteses, tá? Plano de saúde com não reajuste de mensalidades. Isso aí o idoso deveria entrar na justiça, né? Porque olha as taxas de plano de saúde que se pagam, né? Idoso internado ou em observação, em qualquer direito ele tem, em qualquer situação ele tem direito ao acompanhante. Então são coisas que nós deveríamos estar atentos, deveríamos saber, coisas que o município deveria implementar, porém nós sabemos que temos dificuldade de implementação de leis no Brasil. E aí eu tenho somente com a promulgação lá da Constituição Federal, ó, tem um erro de português aí, tá? Lá de 88, né? O que aconteceu lá na conferência, na Constituição Federal de 88, né? Foi logo após a Conferência de Saúde, né? Que a população brasileira ganhou o direito universal à saúde, reafirmando como criação do Sistema Único de Saúde, né? Por meio da lei orgânica que só veio a ser promulgado em 1990, 86 oitava Conferência de Saúde, 88 Constituição Federal, 90 Lei Orgânica do SUS. Isso já tem que estar na tua mente.
E o SUS e o idoso, né? O SUS ele traz proteções à população, mas também à saúde do idoso. E aí precisou se regulamentar, porque quando se falou na população de uma forma generalizada e não se viu o idoso como foco de atenção em saúde. Vamos entender como foi o passo a passo, tá? A regulamentação do SUS estabelece princípios e direciona a implantação de um modelo de atenção de saúde que prioriza a descentralização, a universalidade, a integridade de atenção e a equidade e, assim, um controle social. E, ao mesmo tempo, em que incorpora em sua organização o princípio de territorialidade. Qualquer um tem direito à integralidade de acesso, à descentralização da assistência, à universalidade e à integridade em todo o território nacional. Nós sabemos disso, né? Então, agora é lei. Idosos, o Estatuto do Idoso, ele foi reformulado. Eu botei lá no grupo uma cartilha do idoso, mas eu quero que um de vocês coloque uma atualizada para a gente poder fazer uma comparação. Combinado? Idosos maiores de 80 anos têm prioridades à frente dos demais idosos. Olha como que a situação é complicada. Existe uma fila de preferencial. Na fila do preferencial eu preciso fazer uma segunda lei, passando os idosos octogenários à frente dos idosos com 65 anos, porque senão eles ficam na frente dos idosos que têm idade para ser pais deles, eles ficam na frente e deixam o idoso com 85, 90 anos na fila, porque ele tem direito à gratuidade ou à lei do idoso. Então, achei isso muito legal, né? Eu tenho uma lei que garante ao idoso acima de 80 anos prioridade na fila do idoso. Olha como que o Brasil é complicado. Vamos lá, só rindo, o Brasil é muito complicado. Aí, em 1994, vai ser criado, com o objetivo de reorganizar a prática da assistência, o Programa de Saúde da Família. Então, o Ministério da Saúde ele faz o Programa de Saúde da Família porque ele pensa assim: dentro do programa, eu vou receber do avô ao recém-nascido. Então, eu cuido dentro desse programa de todos os integrantes da família, só que eu ainda vou ter que reformular. Porém, eu cuidando de todos os integrantes da família, eu ainda não tinha um cuidado específico para o envelhecimento, para o idoso e as suas patologias. Mesmo com os grupos de diabetes, os grupos de hiperdia, eu ainda tinha perda, eu preciso de reformular, tá? Então o programa se torna uma estratégia de setor e de reordenação do modelo de atenção à saúde. Que foi ganho? Claro que foi, né? Ali dentro eu tinha assistência, né? Imprimindo uma nova dinâmica de serviços de saúde, onde eu tenho a comunidade vinculada a um estabelecimento de saúde com práticas humanizadas, direcionadas a uma vigilância de saúde. E aí você sabe muito bem como é que funciona, né? A estratégia ela funciona com agentes comunitários de saúde que vão até as residências, colher um dado histórico daqueles indivíduos, traz para a estratégia, que é o Programa de Estratégia da Saúde da Família, onde vai ser implementado pelo enfermeiro coordenador e a equipe de enfermagem os cuidados de acordo com a família. Se precisa de visita domiciliar, vai acontecer. Se precisa de curativo domiciliar, vai acontecer, ou deveria acontecer, tá? Só que mesmo assim nós precisamos regulamentar. Foi um ganho a estratégia de saúde da família? Claro que sim. Foi um local onde eu tenho um cuidado familiar, por recursos para a família. E ali eu tenho assistência social, ali eu tenho dentista, ali eu tenho enfermeiros, ali eu tenho vacina, ali eu tenho cuidado com curativo, ali eu tenho assistência domiciliar, ali eu tenho o CISREG, que dá uma assistência de internação ou até de facilidade de assistência a tratamentos mais graves, como câncer. Então, tudo isso vai acontecer, tá? Então, a saúde começou a ganhar um novo molde. E aí, concomitante, junto à regulamentação do SUS, eu tenho a lei de 8.842, lá no decreto de 96, que reorganiza para crescer as crescentes demandas da população que vai envelhecer. Nesse texto é criada a Política Nacional do Idoso. Aí eu comecei a ter avanços. Primeiro eu tenho a Política Nacional do Idoso, que vai assegurar direitos sociais,
que vai criar condições de promover saúde e autonomia do idoso, que vai integrar a participação efetiva da sociedade e reafirmar o direito da saúde nos diversos níveis de atendimento ao SUS. Então, eu vou ter uma regulamentação, eu tenho uma política agora voltada ao idoso que vai ser implementada dentro de uma estratégia de saúde da família. Melhorou? Claro que sim. A gente tem que ver as melhorias do sistema, né? A gente gosta muito de falar mal, mas tem que ver as melhorias. A gente vê que tem muita coisa por fazer, mas tem muita coisa que já foi feita, né? Vai assegurar os direitos sociais, vai objetivo atender as necessidades básicas da população idosa. O que seria base, gente? Educação, saúde, habitação, urbanismo, esporte, trabalho, assistência social, previdência judiciária, né? E a lei vai cumprir a missão, entre outras estratégias. Então, a lei ela vai ajudar com que o idoso ele tenha acesso a esses determinados direitos, tá? Determina também que cada ministério, de acordo com as suas competências, elabore propostas orçamentárias, visando financiamento de programas compatíveis para a terceira idade, né? Com a temática de velhice e envelhecimento em múltiplas dimensões. Então agora eu tenho, além das políticas, eu tenho a parte orçamentária para fazer as coisas acontecerem. No papel é bonito, né? Vamos lá. A PNI não tem nada com política de imunização, tá? É a Polícia Nacional do Envelhecimento, que vai instituir várias modalidades no atendimento de idoso. E aí, a partir de toda essa programação, a partir da 8ª Conferência de Saúde, e de todas as implementações, né, que foram faladas até o momento, eu tenho a PNI, que é a Política Nacional do Envelhecimento. PNI, peraí. Vai trazer os centros de convivência, os centros dos cuidados diurnos, o hospital dia, o hospital noite, o hospital dia e o centro dia, que vai trazer uma assistência multidisciplinar ao idoso durante o dia, voltando para o seu lar no final do dia, como se fosse uma creche, tá bom? Para o idoso. A casa lar, onde ele vai morar neste lugar, quando ele já não tem mais condições de morar sozinho. Às vezes o idoso é realmente sozinho, não tem ninguém da família. E aí ele acaba sendo levado para casa lar, tá? Oficina obrigada de trabalho e atendimento domiciliar. Então, tudo isso vai ser constituído pela PNI. A PNI, eu vou confirmar para vocês a sigla, porque eu acho que eu me enrolei. Ah, não, ó, Política Nacional do Idoso, não do envelhecimento. É envelhecimento, não pode ser. Política Nacional do Idoso, tá bom? Desculpa aí, muita coisa. Vamos lá. E aí, quando eu falo da casa lar, eu falo de uma casa onde ela vai ter o aspecto de um lar, onde esses idosos vão ser transferidos e eles vão viver em harmonia, né? Eles vão virar uma grande família. E aí nessa casa ela precisa ter quarto, acomodações, cozinha para os lanches, espaço sala para entretenimento e visitas, né? E é muito bom a gente aproximar as crianças dos idosos, tá? Principalmente os idosos na casa lá, para fazer com que a criança dê valor ao avô e à avó, a mãe que está em casa, né? E aí a casa lá, ela tem um aspecto realmente de casa, tá? Só que uma instituição grandiosa, né? Onde vai receber inúmeros idosos que são ou abandonados, esquecidos, ou que não têm realmente familiares, né? Muita gente é sozinha. Pai e mãe morreu, cresceu sozinho e acaba não casando, e a vida sendo muito cruel e envelhecimento sozinho, né? Sai de suas cidades em fuga e acaba sozinho em outras cidades, e aí precisa dessa casa lá para poder habitar, terminar a sua vida de forma digna. O centro de convivência, gente, tem em todas as cidades. Infelizmente a gente não pode, se tivesse em sala de aula agora, a gente ia fazer a visita no centro de convivência. Eu ia trazer o guarda sênior para dentro da escola para vocês conhecerem esse novo trabalho de Macaé também. Mas é um trabalho muito legal, onde tem oficina da memória, tem hidroginástica, ginástica, dança, artesanato, são inúmeros cursos lá dentro. Então isso garante acesso ao idoso. Não é porque ele é aposentado que ele tem que parar a vida, né? Então eu tenho centro de convivência, que cada município vai dar um nome para o seu centro, ó, centro de convivência da terceira idade lá em Nova Friburgo, e aí vai.
tá? Macaé também tem seus centros de convivências, Quissamã, dizem que o centro de convivência de Quissamã é maravilhoso, quem tiver como mandar fotos, eu acho bem interessante, e aí vai, isso tudo foi melhorando muito as condições de vida da pessoa idosa. Todo esse trabalho, a gente vai pontuar a atenção ao idoso e deve ser feito de forma intermediária à sua família. O idoso, ele precisa da família, ele precisa do contato familiar. E quando isso não existe, eu tenho as instituições de longa permanência, como já foi demonstradas, né? Mas esse convívio familiar é muito importante para o idoso, tá? 5 anos após, eu tenho o empoderamento, né? Agora eu ganho uma política nacional da saúde do idoso, tá? 5 anos após a criação da Política Nacional da Saúde do Idoso, foi estabelecida uma portaria. Então eu ganhei uma portaria, virou lei, tá? Número 1394 de 1999, a Política Nacional do Idoso, que estabeleceu que todos os órgãos lá do Ministério da Saúde que tiverem alguma relação com o tema da política deveriam elaborar, adequar seus planos e projetos e ações conforme diretrizes estabelecidas. Essa política foi elaborada com o objetivo de fazer com que os idosos tivessem um envelhecimento saudável, garantir melhoria de assistência, manutenção da capacidade funcional do idoso, realizar prevenção de saúde, recuperar aqueles que tenham algum comprometimento orgânico, né, mantidos em suas comunidades e continuar exercendo de forma independente suas funções. É muito bom que o idoso seja independente, tá? Porque se ele depender das pessoas, e a família ela tem que entender que o idoso precisa ser independente. Ele não precisa depender de você, tá? Quanto mais dependente você deixa que esse idoso seja, claro que com responsabilidade, melhor melhor é o cuidado familiar. Com a implantação da política, planos e programas e atividades no setor de saúde que se associam de alguma forma com os objetivos e podem ser desenvolvidos, reformulados e como prega que já se há um envolvimento com a sociedade que possa ser empregada como deve. E faz com que ocorra a cooperação contínua do Ministério da Saúde, secretarias estaduais e municipais de saúde. Então eu tenho essa descentralização da assistência voltada à saúde do idoso, implementação de cuidados direcionados, e agora eu sei que já existem verbas que vão fazer com que tudo isso funcione, porque eu criei uma política com portaria que obriga essa verba a chegar aos estados e municípios. E aí nós paramos por aqui, fazendo uma reformulação. Achei essa trajetória aqui maravilhosa. Vamos lá? Trajetória dos projetos de promoção dos idosos ou direitos da pessoa idosa. Lá na década de 80, foi criado o Programa de Saúde de Idoso, uma iniciativa lá do Ministério da Saúde que reunia ações de promoção e estímulos no autocuidado. Mas em 84 é criado o primeiro Conselho Estadual no estado de São Paulo. São Paulo sempre à frente, né? Sempre ganhando aí. Em 94 é promulgada a Política Nacional do Idoso, com a Lei 8.842 de 94, após muitas reivindicações da sociedade civil. Muita reivindicação, muita briga, se conseguiu promulgar o projeto lei. 88 é promulgada uma nova Constituição Federal, então tem uma renovação na Constituição que possui artigos tratando dos idosos, mas ainda não havia leis políticas específicas voltadas para a população idosa. Então eu tenho uma política sem lei. Uma política sem lei não adianta. Então a Constituição Federal ela vai criar artigos, lei. Em 2003 é aprovado o Estatuto do Idoso, que entrou em vigência em 2004. Tá? Então achei muito legal. Todos esses acontecimentos têm como diretrizes ou tem como responsabilidades, né, a promoção do envelhecimento ativo e saudável. Tudo isso que nós conversamos até agora. Para promover um envelhecimento ativo, um envelhecimento saudável, manter a manutenção e a recuperação de uma capacidade funcional. Quando eu tenho uma perda funcional orgânica, eu preciso de recuperação, né? Atenção integral à saúde do idoso, com equipe multidisciplinar, interdisciplinar, como já foi ensinado.
Estímulos a ações intersetoriais, visando a integralidade da atenção de estados a municípios, né? Da parte federativa, estados e municípios, garantindo a atenção do idoso. Implantação de serviços de assistência domiciliar, que vai vir de onde? Das estratégias de saúde da família até os dias atuais. Acolhimento preferencial em unidades de saúde, respeitando o critério de risco. Pessoas acima de 80 anos vai passar à frente. Provimento de recursos capazes de assegurar a qualidade da atenção na saúde do idoso. Então tem que ter recursos voltados à qualidade da assistência, tá? Tanto na parte da elaboração de cuidados, quanto na parte da educação de profissionais para estar atuando com os idosos. Estimula a participação e fortalecimento do controle social. Então, preciso ter um controle na parte da área social, entre assistentes sociais e equipe de enfermagem, para poder motivar a família e ensinar sobre assistência. Formação da educação permanente de profissionais de saúde, já falei sobre isso, e ele precisa ser formado, né, nessa área de saúde do idoso. Divulgação e informação da política dos profissionais, gestores e para os usuários. Promoção e cooperação nacional e internacional de experiências na atenção da saúde do idoso. Então, eu preciso ter a promoção e preciso ter a cooperação da população para que eu tenha experiências com a saúde do idoso. E apoio no desenvolvimento de estudos e pesquisas, que nesse momento você já sabe qual é a área que é responsável pelo estudo e de pesquisa. E o lar. O lar é a grande importância do idoso. Nós precisamos preservar a autonomia, tá? E paramos por aqui, nessa primeira parte de aula, ok? E aí eu quero que vocês, nesse momento, deem uma olhada no Estatuto do Idoso que eu coloquei, que é a cartilha, e acha a cartilha atualizada 2020 do Estatuto do Idoso, para fazer uma grande comparação e ver quais foram os avanços. E na próxima aula nós vamos estudar o Estatuto do Idoso, um marco para os direitos da pessoa idosa. Até a próxima. Tchau, tchau, viu?